Olá pessoal, me chamo Robson, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje ela tem como tema a composição étnico-cultural do povo brasileiro. A gente vai conciliar a visão geográfica, que é um conteúdo da geografia, com o contexto histórico. Trazendo já o contexto histórico, as matrizes étnicas do povo brasileiro, se inicia com os três primeiros povos. Nós temos três principais matrizes. Os indígenas, que eram os povos que habitavam nosso território antes da chegada dos portugueses, que são o segundo povo, que eles vieram para cá no trajeto da migração e chegaram até o nosso território para a exploração também dos nossos bens naturais. Os negros, que é a terceira matriz do povo brasileiro, eles vieram no período da escravidão e foram utilizados para trabalhar em diversos setores aqui do nosso país. Mas a gente também deve salientar que todo esse processo ele também tem influência das migrações. Diversos europeus de diferentes países, sendo alemães, italianos, espanhóis, vieram para cá. E também os asiáticos. E como se dá essa distribuição da população com essa influência de tantas raças e cores no nosso meio? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, ele faz um censo demográfico a cada 10 anos. E aqui nessa imagem a gente tem um percentual de distribuição da população brasileira segundo a cor. Se a gente for analisar cada período, cada momento, a gente vê um decréscimo, né? uma queda do número de brancos, quem se intitulava branco, quem se denominava branco, e um aumento quando a gente faz uma soma entre pardos e negros. Para a gente ter uma noção, em 1980, 54,2% da população se denominava branco. Em 2010, que é o censo mais recente, 48,4% se denomina branco. E quando a gente compara e soma o número de pardos e negros, atualmente mais de 50% da população brasileira é parda ou negra, se denomina assim. E essa é uma observação muito importante. E como é que se dá essa distribuição na questão das regiões? A distribuição ela se modifica, isso é um fato. Cada região ela apresenta suas especificidades também relacionadas à distribuição de sua população. Para a gente utilizar esse dado, e uma boa observação, os brancos, os denominados brancos, estão mais localizados nas regiões sul e sudeste. Os negros e pardos se localizam na região nordeste e norte do nosso país. Então a gente vê a concentração por regiões. E quando a gente vai analisar como se deu esse processo de migrações, que eu citei no início, a migração de pessoas de países europeus e asiáticos para o nosso país, como é que se dá? Os primeiros imigrantes, é fato, e a gente deve ressaltar que foram os portugueses. No período da escravidão, trouxeram-se os escravos de países da África. E também no processo de imigração, houve a questão das migrações de países europeus. Diversos europeus vieram para o nosso país. Inicialmente, no século XIX, chegaram mais europeus. Esses europeus vieram para o nosso país com qual intuito? Essa é a questão que muitas pessoas podem estar se questionando. Por que os europeus vieram para o nosso país? Primeiro fato, eles vieram provocados pelo avanço da produção do café. Esse é um fato. Inicialmente, todos os imigrantes, até quem morava aqui no nosso país, eles trabalharam no campo. Com a crise de 1929 nos Estados Unidos, que afetou todo o mundo, e com a crise do café, muitos desses trabalhadores foram remanejados para as indústrias. Qual foi a população que veio mais? Qual foi essa população de europeus que vieram mais para o nosso país? Primeiro ponto. Essa pesquisa que a gente vê aí na imagem é de 1850 a 1953. E aqui nos dá uma noção que mais quase 1.600.000 italianos vieram para o nosso país. Mais de quase 1.500.000 são de portugueses,
quase 700 mil são de outras nacionalidades. E a gente traz essa questão de conceitos. Primeiro, o que é uma miscigenação? A miscigenação é uma mistura, ela consiste nessa mistura de raças, sejam elas negros, brancos, pardos ou de outras cores e raças. É essa múltipla riqueza de raças e etnias que a gente tem no nosso meio, no Brasil. E o que são cidades cosmopolitas? Por que eu trouxe esse conceito? Temos cidades que elas são consideradas como cosmopolitas. O que é isso? Que é uma população composta por diversas representações étnicas. Exemplo de cidade, São Paulo. Por que São Paulo é considerada uma cidade cosmopolita? Primeiro fato, porque no processo de imigração, todos os imigrantes que vieram para o nosso país, destinados ao nosso país, eles foram destinados a essa região sudeste, a região sudeste. Por quê? Porque naquele momento, a região sudeste concentrava todo o poder econômico e político do nosso país, principalmente econômico, porque voltado para a cultura do café. Então, esse é um fato. Por isso que vários europeus destinaram-se ao Sudeste e daí por diante. Eu trago aqui agora, para a complementação de todos esses nossos estudos, dicas de documentário e livro, para a gente ter um maior conhecimento. No YouTube a gente tem o Miscigenação, a realidade que nos une, apresenta essa e nos dá um novo campo para entender o que é miscigenação, essa mistura de raças que tem no meio social. O povo brasileiro, Raízes e Resgate, e um livro, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil. Porque a gente sabe, e é fato, é o povo que constrói a nossa sociedade. É essa mistura de raças que traz essa riqueza para o nosso país. E o resumo da aula. Quais são as três principais matrizes étnicas? O indígena, a europeia e a africana. Europeia representada inicialmente pelos portugueses. Esse foi o primeiro ponto que a gente aprendeu na aula de hoje. Segundo ponto, a gente também sabe que dentro desse processo de imigração, motivado por questões econômicas, sociais ou até políticas, vieram pessoas de outros países, de outras nacionalidades, como italianos, espanhóis, ucranianos e entre outros. Sabemos também que, a partir de analisar o censo demográfico de 2010, vimos que houve uma diminuição em comparação ao ano de 1980 no número de brancos, quem se denomina branco, e houve um aumento na somativa de números entre pardos e negros, que são hoje mais de 50% da população brasileira. Desde já, eu agradeço a sua companhia. Tomara que tenha gostado e compreendido. Relevo e novamente falo sobre a riqueza que há na nossa população, essa grande mistura de raças, e incentivo aqui a leitura prévia, o material complementar que eu empreguei.